Coríntios 2:12, a palavra diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Irmãos, eu gostaria muito que você não lesse esse versículo com preconceito. Faz de conta que é a primeira vez que você está lendo. Tire todo o conceito que você tem dele. Vamos nos abrir para que o Senhor desnude diante dos nossos olhos. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo, olha lá, coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos desossar esse texto aí. Ele começa lá: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus. Aqui eu quero fazer uma observação. Primeiro, qual que é o tempo do verbo aí? Nós não receberemos o Espírito do mundo, nós não recebemos no passado. Aí ele está falando de que tempo? Passado, futuro ou presente? Presente. Então essa é a primeira observação. Paulo não está falando de uma coisa que já aconteceu, e essa coisa se consumou, ou seja, acabou, fechou o pacote, não tem mais o que acontecer. E ele também não está falando de uma coisa que ainda vai acontecer. Ele está falando de uma coisa que está acontecendo. Então, essa carta foi escrita na quarta-feira. Na quinta-feira, se Paulo fosse redigir, ele colocaria: ora, não temos recebido. Se fosse na sexta, ele ia colocar: ora, não temos recebido. Porque não é uma coisa que se consumou e nem uma coisa que ainda vai acontecer. Pense isso em primeiro lugar. Paulo está falando de uma coisa presente. Não temos recebido, tempo presente, o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus. A primeira observação é a seguinte: o mundo tem um Espírito. E se Paulo colocou assim, nós não temos recebido desse Espírito, é porque provavelmente esse Espírito é dado, ou é vivido, ou é vivenciado, ou é absorvido por pessoas. Mas Paulo está falando assim: nós, que fomos alcançados pela graça do Senhor, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Aí ele continua dizendo assim: e sim o Espírito que vem de Deus. Então nós temos, em primeiro lugar, nesse texto, o contraste de dois Espíritos. Primeiro, e nós vamos entender aqui a tradução desse Espírito: Espírito que vem do mundo, que Paulo está falando assim, não é esse Espírito que está emanando em vocês. Não é esse Espírito que está atingindo vocês. E nós temos o Espírito de Deus. E Paulo está falando assim, o Espírito que tem atingido vocês é o Espírito de Deus. Então vocês... E aí é legal porque Paulo não está falando que o Espírito de Deus atingiu vocês, e nem que o Espírito de Deus vai atingir vocês. Paulo está falando assim, vocês têm recebido o Espírito de Deus. Quando? O dia que eu me converti? Sim. Mas aí acabou? Não, é o que Paulo está falando. Todos os dias você tem recebido o Espírito de Deus. E Jesus, certa vez, quando foi ensinar os discípulos a orar, tudo mais, naquela passagem que ele fala da paternidade também, vocês sendo maus, em Lucas está escrito isso, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não lhe dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, gente, a gente precisa, em primeiro lugar, entender uma coisa. Quando você foi salvo, ou quando o seu espírito despertou pelo Espírito Santo de Deus, por Cristo, você foi impactado. Existe um negócio na teologia que chama Ordo Salutis, que é a ordem da salvação.
E aí existe uma discussão em cima disso. Então, primeiro nós temos a fé, depois nós temos a justificação, a santificação, a eleição. Qual que é a ordem disso? Isso é o Ordo Salutis. Mas a questão é, quando você desperta, quando o seu espírito que estava morto nos seus pecados e delitos, e alguém morto não fala, não comunga, não vive, quando ele é vivificado pelo Espírito de Deus, você recebe um pack dentro de você, um pacote, pá! Que acontece ali instantaneamente, sem que você faça nada, porque quem pagou para que esse pacote fosse infiltrado dentro de você foi Cristo. E são coisas das quais nós não temos nem noção, muitas vezes, nem sabemos, mas Ele fez, porque estava fora da nossa alçada. Então, quando você crê em Cristo, você recebe esse choque. Tudo isso acontece ao mesmo tempo, e devagarzinho você vai assimilando essas coisas. Outras coisas você vai desenvolvendo com o passar do tempo, mas uma das coisas que você não recebe no dia em que você se converte é a plenitude de tudo que do Espírito você vai receber. Paulo está falando assim, isso você recebe. A Bíblia não fala que sobre Moisés Deus gotejava a sua doutrina. Ele faz a mesma coisa sobre nós. Então, todos os dias nós temos recebido o Espírito de Deus. Mas quando Paulo, aos Coríntios aqui, ele fala assim, nós não temos recebido o Espírito do mundo, por que ele está falando isso? À toa? Assim? Não, é uma advertência. Paulo está dizendo assim, existe um Espírito que é o Espírito do mundo, mas nós temos recebido o Espírito de Cristo. Então, nós temos que tomar cuidado com o Espírito do mundo, porque ele também, todos os dias, vai querer gotejar sobre nós a sua essência. E nós somos seres tricotômicos, feitos de corpo, alma e espírito. E o nosso espírito ele está vivificado, ele vai comungar com alguma coisa. Então é isso que Paulo está falando aqui nesse começo. O que é espírito? A palavra espírito significa pneuma. Eu peguei a tradução aqui do grego lá do como é que chama? Do Strong. Então, pneuma. O espírito, o princípio vital pelo qual o corpo é animado. Espírito racional, o poder pelo qual o ser humano sente, pensa e decide. Olha que legal. Existem duas culturas acerca disso tudo que está escrito aqui. Do espírito ser animado, do espírito racional e do poder pelo qual o ser humano sente, pensa e decide. Existem dois, do mundo e de Deus, o Espírito Santo. Deus tem um caráter. Esse caráter foi manifestado por Cristo e nos é entregue pelo seu Espírito. É o que Paulo está falando aqui nesse texto. Vou ler de novo a frase. Deus tem um caráter. Esse caráter foi manifestado por Cristo. Então, gente, uma das coisas que encheu os olhos das pessoas quando elas viram a Cristo, que lá em João 1, ele começa a falar, e nós o vimos, e ele era cheio de graça e de verdade, não sei o quê. Então, uma das coisas que atraiu os olhos dos homens para Cristo foi que Cristo tinha o caráter do Pai. E por mais que eu e você, e por mais que as pessoas muitas vezes não comunguem com o caráter do Pai, toda a criação espera a manifestação dos filhos. Por quê? Porque o filho traz o caráter, a essência, a vida do pai. Quantas vezes você já não teve ou já ouviu alguém dizer assim, quando uma pessoa chegou naquele lugar, alguém que não conhece, que não comunga o Senhor, vira e fala assim, você sempre traz esse negócio bom com você? O que você tem com você? Então, isso é o Espírito Santo de Deus. Isso, glória a Deus, mas é um bom sinal. Você está manifestando um perfume que está entrando no nariz das pessoas e as pessoas estão falando assim, puxa, a pessoa não comungou, ela não conhece o Senhor, ela não tem intimidade com o Senhor, mas ela é uma criatura. E a Bíblia fala que a criação geme porque ela está sujeita à vaidade. Não por causa dela, mas por causa daquele que a sujeitou, que é o pecado. E quando eu e você nos manifestamos como filhos de Deus, que têm o Espírito de Deus, que estão sendo moldados pelo Senhor, essas pessoas, essas criaturas, elas se atinam, elas fazem, uau, é disso que eu preciso. Ainda que ela nunca tenha visto, nunca tenha olhado, mas ela também está sujeita ao pecado de Adão. E eu e você temos uma responsabilidade
de manifestarmos a embaixada da qual nós fazemos parte. Nós temos essa responsabilidade. Só que isso não nasce você fazendo força para ser assim. Por quê? Porque isso é Espírito. Se você não estiver recebendo do Espírito Santo, isso não adianta querer você manifestar uma coisa que você não é. Porque as coisas do Senhor, elas não são externas. O que Cristo externalizava era consequência daquilo que ele tinha dentro dele. Porque quando qualquer pessoa ao longo da história foi tentar se manifestar por aquilo que ela achava bonito e tentar fazer alguma coisa segundo o que ela viu, deu BO. Deu problema. A gente falou aqui semana passada, apanhou de demônio, não foi eficaz, não transformou os corações, não teve mudança, não teve arrependimento. Por quê? Porque a Bíblia fala que se você for sem amor, você vai ser um sino. Você vai fazer barulho, você vai mexer, as pessoas vão te ver, talvez você fique num lugar alto, talvez quando você fale, pessoas parem para ouvir, você é um baita de um sino, mas se você não tiver essência, você só vai fazer barulho. Eu só vou fazer barulho. Se nós não estivermos, nós estamos todos os dias recebendo do Espírito, é o que Paulo está falando aqui. E aqui é o X da questão que eu queria perguntar para mim e para você. Deus tem esse caráter foi manifestado por Cristo. Só que agora esse caráter ele nos é entregue pelo Espírito. É isso que Paulo está falando. Paulo está falando assim, quando ele usa a palavra em grego pneuma, espírito, ele está falando assim, vocês têm recebido a racionalidade, o sentimento, o pensamento, a decisão, e vocês estão sendo animados pelo Espírito do Senhor. É o que Paulo está falando aqui. Então, vem Cristo que tinha o Espírito, e ninguém mais tinha, e aí a galera começa a cercar ele. Não é só milagre, gente. Não é só milagre. É uma série de coisas. É Cristo. Ele está manifestando o Espírito Santo de Deus. Aí ele vem, todas as pessoas atinam para ele. Existia uma expectativa da criação para que alguém chegasse e fizesse aquilo. E aí ele veio. Só que quando ele vem e ele manifesta o Espírito, a partir do momento que ele morre para que isso aqui aconteça, porque ele vira para os discípulos e fala assim, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito não vem. Então o Espírito vir, não é assim, ai que dó, agora não tenho o que fazer, ele vai mandar o Espírito, ele vai ter que subir. Não, tudo fazia parte de um plano. O plano de Jesus era morrer, era ser exposto, era garantir a autoridade, era triunfar sobre a carne, e mais um monte de coisa que ele fez. Agora, de quem era a responsabilidade de tocar o coração das pessoas e transformar o caráter delas, fazê-las abrir os olhos para a realidade dele mesmo, para a realidade do Pai, é do Espírito. Porque quando um dia Pedro deu uma dentro, ele virou e falou, isso quem te revelou foi o meu Pai que está nos céus. Você falou pelo Espírito. Nós falamos pelo Espírito. Então o Espírito Santo de Deus, gente, não é um tipo assim, ai, que coisa, o que a gente vai fazer agora? Não. Volta aqui então, daí eu mando o Espírito. Não é, gente, tudo fazia parte de um plano. O pneuma é o que Cristo é o que comunica, o pneuma é o que traz. Vocês lembram acerca da administração da igreja? Nós já aprendemos aqui que existem 3 tipos de dom. O dom do Pai. Qual que é o dom do Pai? Efésios 2:8. Salvação não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não é um dom do Filho, não é um dom do Espírito, é um dom do Pai. A salvação vem de Deus. Nós aprendemos aqui em Efésios também, acerca dos 5 ministérios, do pastor, do apóstolo, do profeta, e vai. E aí em Efésios está escrito que esses dons são de quem? De Cristo. E nós temos um terceiro, e esses dons de Cristo, eles não são buscáveis. As pessoas são predestinadas a estes dons, como Jeremias, como tantas pessoas, como você. Então você nasce com esse dom. Jesus te faz com esse dom. Ele te faz uma pessoa dom. Está escrito lá em Efésios. Beleza. E aí a gente tem outros tipos de dom, que são os dons do Espírito, que o apóstolo Paulo vira e fala, esteja em busca dos melhores dons. Então eu não posso querer ser um profeta, querer ser um mestre, eu tenho que nascer com esse dom. Agora, falar em línguas estranhas, ter o dom da profecia, dos dons do Espírito, interpretar línguas
amor e por aí vai. São dons que eu posso desenvolver, mas que me são dados e comunicados por quem? Pelo Espírito, para a edificação do corpo. Então esse Espírito aqui que nós temos recebido, gente, ele comunica com a gente tanta coisa. Na verdade, ele comunica com a gente tudo. O único meio de comunicação hoje, de manifestação, é o Espírito. Jesus virou e falou assim, se alguém disser para vocês, olha Jesus ali, olha Jesus aqui, não acreditem. Por quê? Porque a movimentação dele hoje aqui na terra é pelo Espírito. E haverá o dia em que ele virá buscar a sua igreja. Então quem que vai sair daqui? O Espírito. Não vai mais ter o Espírito. Por quê? Porque ele está aqui para edificação, manifestação da igreja, que é a noiva de Cristo. A partir do momento que a noiva for tirada, o amigo do noivo vai embora junto. É por isso que nós não fazemos na nossa força. 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz assim, ele tem que combater o apostolado dele, porque virava e mexia, a galera falava, você é apóstolo meia boca, apóstolo de verdade é quem andou com Jesus fisicamente, você é meio apóstolo. Aí ele tinha que se defender. Aí ele vira e fala assim, eu fiz isso, fiz aquilo outro. 1 Coríntios 15, 10, se eu não estou enganado. Fiz muitas coisas, até mais do que os outros apóstolos. Aí ele vira e solta um mistério. Ele fala assim, eu não, mas a graça de Deus que estava comigo. Então, pelo Espírito de Deus, nós recebemos da graça do Senhor que nos capacita a fazer coisas em prol do Senhor. Olha quantas coisas o Espírito nos comunica. Aí a pergunta é, você tem percebido esse caráter te corroendo? A palavra aqui, gente, é corroendo. Uma vez eu conversei com uma pessoa, daí ela falou assim, eu não gosto dessa expressão, o Espírito me incomodou, eu acho que é errado. Falei, por quê? Porque ele não me incomoda. Falei, ixi, então você está errada, mano. Porque ele te convence do juízo e da justiça. Se ele não te incomoda, alguma coisa está errada. Porque ele não veio para te acomodar. A sua natureza, ela é totalmente deformada, totalmente contra. Todas as suas vontades são contra Deus. Se não for o Espírito te confrontar e falar assim para você, não, você tem que fazer isso aqui, mas eu não quero, mas você tem que fazer. Então, se ele não te incomodar, é porque alguma coisa está errada. Se você olha para tudo na sua vida e fala assim, uau, tudo para mim é tranquilo, eu faço tudo com uma naturalidade, beleza, então nós precisamos dar uma pena para vocês, precisa escrever o Novo Testamento inteiro, porque o cara que mais escreveu falou, o bem que eu quero fazer eu não faço. Você está numa outra pegada. Você entende como a gente vai criando uma imagem na nossa cabeça e, para, gente. Então, vamos parar com esses jargões aí que mais derruba do que edifica. Então, você tem percebido esse caráter te corroendo? Cara, o caráter do Espírito Santo de Deus, ele nos corrói. Ele corroeu o homem Jesus. Porque está escrito em Hebreus que as coisas que Jesus aprendeu, ele aprendeu por meio das coisas que ele sofreu, ele foi aperfeiçoado. Então a primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte, você sente esse caráter, esse pneuma, esse espírito que não é o do mundo? Porque o espírito do mundo não te corrói, gente. O espírito do mundo não te corrói, porque o espírito do mundo não te confronta. O espírito do mundo não te confronta. O espírito do mundo é uma voz, o Espírito Santo é outra voz. O espírito do mundo é a voz do carpe diem, vai, rebenta. O que você quer fazer? Vai. O que você quer usar? Usa. Você tem liberdade, você tem que ter a sua escolha, você tem que ter o seu lugar, você tem que fazer o que você quiser. Lembra que nós falamos semana passada de Jezabel e não vou lembrar do nome, esqueci, gnosticismo, lembra? Então, existe isso hoje, experimenta aí, porque isso vai te deixar, né? Então, hoje existe toda uma pregação cultural, sociológica, de que as pessoas que não pensam dessa forma são retardatários, são pessoas que ficaram para trás, porque hoje as coisas mudaram e agora é isso e agora é aquilo. Isso é o quê? O espírito do mundo. Tudo que depõe contra a vontade de Deus, que é onde reside o Espírito de Deus, é o espírito do mundo. Então o espírito do mundo não vai te corroer, ele vai te abraçar, vai te beijar, vai te jogar para cima, vai falar, delícia, vamos, eu vou com você. Vai, vamos. E qual que é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus é o
O Espírito do mundo vem e fala, esse é o Espírito Santo de Deus. Toda vez que você escutar dentro de você, eu tenho o Espírito Santo de Deus, cara. Por quê? Porque tem gente que vive sem convencimento do erro. Gente, o que nos difere de um ímpio? O ímpio não tem freio. Ele não tem freio. O ímpio, ele não é parado por Deus. O ímpio, quando ele vê o mar aberto, que não foi aberto para ele, e nem por ele vê como uma oportunidade de alcançar os seus objetivos. Ó, coach, isso é coach. E aí ele vai e se enfia no meio do mar, e aí ele morre. Agora, como se movimenta um filho de Deus? Com discernimento, com o olhar do Espírito. Talvez você não faça tanto as coisas que você sabe que você tem que fazer. Mas a minha pergunta é, você sabe o que você tem que fazer? Então é porque você tem o Espírito Santo de Deus. É porque você é um escolhido, um eleito. Você é alguém que foi salvo. E o que nós queremos falar aqui essa manhã é o quanto nós necessitamos responder isso. A primeira pergunta, você tem percebido esse caráter te corroendo? Guarde a resposta para você. Vamos continuar o texto aí. Para que conheçamos... Volta um pouquinho o texto ali. Se eu não tenho percebido esse caráter me corroendo, o que eu faço? Bata no peito muitas vezes e diga, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Porque o Espírito não se ausenta de você. Não. A palavra fala que não. A palavra fala que aonde você for e o que você fizer, o Espírito estará com você. Romanos 8. Só que você e eu temos uma facilidade para perder. Sabe assim? O Espírito de Deus ele fala numa frequência. Se todas as vezes a gente soterrar essa frequência que ele fala, chegará uma hora em que a gente não vai mais dar ouvidos ao Espírito. Nós vamos começar a tomar as nossas próprias decisões, começar a nos perder. Isso aconteceu com homens da Bíblia, Salomão. Salomão não começou ruim, Salomão começou legal. Só que chegou uma hora de tanto ele negligenciar a voz que Deus tinha colocado dentro dele, as coisas começaram a dar ruim. Então, se você já nem sente mais, se você está desnorteado, se você... eu não sinto mais. Nossa, será que eu estou fazendo tudo certo? Ou então você fala, estou fazendo tudo errado, eu não tenho forças. Bata no seu peito, fala, filho de Davi, tem compaixão de mim. Entra na minha vida, me arrebenta no meio. Arranca o meu braço, porque a palavra fala que é melhor entrar sem um braço no céu do que o corpo todo no inferno. Faz o que você tem que fazer, mas me traz de volta. Eu quero voltar na frequência da sua voz. Amém? Então vamos lá. Continuando o texto. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Qual o caminho para se conhecer a herança que temos em Cristo? Olha aí o que o texto diz. Vamos ler de novo, que eu vou fatiando ele aqui, eles ficam para entender. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Agora, olha que legal que Paulo fala. Paulo fala o porquê que a gente está recebendo o Espírito de Deus. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Por isso, nós estamos recebendo o Espírito de Deus. Aí eu faço uma pergunta para você. Qual o caminho para se conhecer a herança do que nós temos em Cristo? Me ajuda, gente. Fala aí, senão eu vou achar que vocês não entenderam. Vou colocar de novo. O texto está falando assim. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Qual o caminho para se conhecer o que foi dado gratuitamente? Qual o caminho para se conhecer a herança que nós temos em Cristo? A resposta é responder ao que Cristo está provocando na minha vida. Se o Espírito significa tudo aquilo que a gente viu, e ele está falando, vocês estão recebendo isso do Pai, que é o Espírito Santo, qual que é o caminho para eu conhecer o que me foi dado gratuitamente? Responder ao Espírito. Por muito tempo, vou falar por mim, mas acredito que tem mais gente aqui. A gente pensou que o fato de eu conhecer ao Senhor, e a minha concepção de conhecer o Senhor é ler a Bíblia. Estou dando um exemplo de pensamentos passados. Então, conhecer o Senhor é ler a Bíblia. Então, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu estou conhecendo o Senhor. Só que o ler a Bíblia e fazer oração, como as crianças cantam, leia a Bíblia e faça a oração. O Fernando cantava isso aí, nossa, berrava lá. É o primeiro degrau. Por quê? Porque se eu ler a Bíblia e fizer oração, mas não tiver ação, aí o que vai adiantar? Nada.
Então, conhecer a Deus, gente, é se envolver com o que o Senhor deseja fazer na minha vida e responder a esse envolvimento. Então, a palavra fala assim: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Certa vez o profeta Oséias disse isso. Isso é real? É real. Isso acontece hoje? Acontece. Mas eu posso perecer por um outro problema. Qual? Não assimilar o que eu conheci. Que, na verdade, é não conhecer. Porque você pode ter, e você tem, teólogos ateus. Sabia que existe teólogo ateu? Você sabia isso aqui? Existe teólogo ateu. Gente, você pode ler. É um livro. Se você não botar vida nele, vai ser um livro. Ou você acha que só cristãos leram a Bíblia inteira até hoje? Até hoje. Você acha que foi só cristão que leu? Não. Tem ímpio que lê. Tem ímpio que segue Provérbios como uma filosofia de vida. Mas ele não nos chamou para que a Bíblia fosse uma filosofia de vida. Ele chamou para que ele fosse tudo. Não só uma filosofia de vida. Não só um texto bonito pendurado em algum lugar onde vire para mim um mantra. Não. É um envolvimento com ele. É um desenvolvimento com ele e nele. Então, qual o caminho para se conhecer a herança que temos em Cristo? Responder ao que Cristo está provocando na minha vida. Então, vamos lá. Primeiro, você identifica coisas que Ele está provocando na sua vida? Essa é a primeira pergunta. Você identifica coisas que Ele está provocando na minha vida? Dá um exemplo, Wesley. Vou dar um exemplo genérico que talvez ajude. Você, durante os seus dias, você é confrontado por pensamentos que você não queria fazer, mas você sabe que tem que fazer, e você sabe que aquilo é o certo, mas muitas vezes você não faz. Então, isso aí é Ele provocando as coisas na sua vida. Isso é você recebendo do Espírito. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se você recebe, vamos falar pelo lado militar, aqui fica mais fácil para todo mundo entender. Se você recebe uma missão, certo? E você tem 10 missões para cumprir, é um treinamento. Todo mundo entende que enquanto nós estamos aqui na vida, nós estamos passando por um treinamento. Nós não somos daqui, nós estamos nos desenvolvendo. Só está se desenvolvendo alguém que está no meio de alguma coisa. Porque a partir do momento que você se tornar desenvolvido, você para de ter que se desenvolver. Então, assim, se você está na missão número 1, tem 10. Você sabe qual é a missão, você mapeou o lugar, você viu os pontos. Eu entendo um pouco porque eu jogo Counter-Strike. Aí você falou, vou botar uma flashbang aqui, smocar ali para eu poder passar, o AWP vai ficar me dando cobertura lá atrás. O Eliseu e o Alan estão até, o olhinho está brilhando. Beleza, você mapeou tudo, você falou, vamos lá. Aí na hora de agir, você não botou a sua roupa, você não pegou a sua arma, você não foi para o lugar, o time está lá, mas você não está lá. Eu vou te fazer uma pergunta, você vai passar para a missão 2? Quem é louco de passar alguém para a segunda etapa que não tenha passado pela primeira? Aí eu te pergunto, você está recebendo, e eu também, um Espírito que vem de Deus, que comunica o caráter, a vontade de Deus, o desejo de Deus, todas as coisas. Ele está dizendo para você, soldado, não faça isso, faça aquilo, e você não faz. Aí você vai se desenvolver como? Eu vou me desenvolver como? Como é que vai acontecer isso? A gente vai ter um bônus, pulou para a segunda etapa? Não com Deus. Com Deus não, Ele não pula etapas. Ele não pulou etapas com o filho dele. Ele não vai pular com a gente. Ele não botou Jesus para morrer numa cruz com 15 anos. Ele botou com 33. Então, gente, o nosso Deus é um Deus que trabalha de uma forma sistemática. Aí, os sistemáticos se sentem elogiados. Mas Ele é sistemático. Ou não? Madeira de acácia revestida de ouro com tanto de medida, com tanto de altura. Por isso ser sistemático é bom. Em certa medida. É bíblico, na verdade. Deus era sistemático, gente. Deus era perfeccionista. Misericórdia. Mas Ele era, né? Só que Ele é Deus e a gente não. Então a gente se perde no meio disso. Vamos lá. O que você está fazendo a partir disso? Agora eu quero que você gaste um tempo pensando. Primeiro, Ele está identificando as coisas na sua vida? Você está identificando coisas que Ele está provocando na sua vida? Segundo, o que você está fazendo a partir disso? Talvez você já identifique dentro do seu coração missões que o Espírito Santo de Deus tem te entregue. Gente, se nós formos, e eu também, se nós formos uma família, uma comunidade que responde
ao Espírito. O que será que o Senhor pode fazer conosco? Se você for uma pessoa que responda ao Espírito, e com certeza você já viveu isso. Quantas vezes você queria fazer uma coisa, o Espírito te mandou fazer outra. Aí você falou, então tá bom, então eu vou entrar. É um breu aí onde você está mandando eu ir. Olha, aos meus olhos, você pega lá, Abraão e Ló. Abraão virou para Ló e falou, escolhe onde você vai que eu vou para o outro lado. Aí Ló olhou as campinas de Sodoma e Gomorra. Caraca, que lugar bonito, hein? Olha, mato verde. Olhou para o outro lado, areia. Areia, areia, areia. Aí Ló falou o quê? Eu vou para aquelas campinas lá, que lá eu vou ter futuro. Então, aí a gente sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Então, assim, eu queria que você gastasse um tempo agora pensando. O Senhor tem provocado coisas na sua vida? E, a partir disso, o que você tem feito? O que você tem respondido ou não? Tem missões que Ele já te entregou, que você já vislumbrou, só que você ainda não está respondendo? Eu queria que você pensasse nisso durante essa palavra e entendesse que, irmãos, conhecer ao Senhor implica em se envolver com Ele de verdade, e assimilar as coisas que Ele está mandando. Lembrei do que eu estava falando de Abraão. A gente, às vezes, entra num lugar onde Deus está mandando a gente ir, é cavernoso, é tenebroso, é deserto. Mas quantas pessoas aqui já não tiveram um testemunho de ouvir a voz de Deus, de andar na voz de Deus, ainda que fosse o mais irracional, o mais ilógico, não tem nexo, mas Ele está mandando, eu estou sentindo isso no meu espírito, Ele tem testificado isso, eu recebo do Espírito todos os dias e eu tenho sentido Ele me mandando fazer isso. Eu orei e quando eu leio a palavra eu enxergo sob esse prisma, eu tive uma iluminação no meu espírito, uma visão, e é isso que eu tenho que fazer, mas não tem nada a ver. Eu olho para as pessoas e eu falo, meu Deus, não está ninguém fazendo. Meu Deus. E aí eu vou começar a andar nessa direção. Quantas pessoas já não andaram nessa direção? E depois de um tempo você começou a ver que o vento estava a seu favor. Você começou a ver que eram areia e não sei o quê, e não era bonito igual as campinas, mas de repente começou a mudar a paisagem. Então, isso é o discipulado do Espírito, gente. Esse é o discipulado do Espírito. Aí o texto continua dizendo assim, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Disto também falamos. Ele está falando do quê? Das coisas que são dadas gratuitamente pelo Senhor, que nós só conhecemos quando nos envolvemos com o Espírito Santo. Então ele fala assim, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você já tentou falar algo que não conseguiu explicar depois? Igual o Chaves. Quando o Girafales vira e fala assim, Chaves, eu tenho 3 laranjas, eu ganhei mais 2. Aí ele vira e fala assim, isso aí eu sei. Isso aí, eu tinha 3 laranjas, eu ganhei 2. Isso aí eu sei, me pergunta uma mais difícil. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Você tentou falar uma coisa... Estou falando de coisas espirituais, né? Veja o que o texto fala. Você tentou ensinar alguma coisa, você tentou comunicar alguma coisa, que às vezes o Espírito comunicou com o seu espírito, ele impactou o seu coração, e aí você chegou, sei lá, em qualquer lugar, conversando com uma pessoa, dando uma aula, pregando, e você tentou comunicar aquilo, mas você não conseguiu. Você tem aquilo dentro de você, aquilo te impactou, mas na hora de passar, não estou falando assim, gente, tem gente que tem um chamado de Deus para fazer isso. Eu estou falando numa conversa informal, numa coisa assim. Sabe por que isso aconteceu? Talvez por causa do que está escrito aqui, ó. O apóstolo Paulo está falando. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Lembra que o apóstolo Paulo está fazendo um paralelo desde o primeiro texto que a gente leu, entre o espírito do mundo e o espírito de Deus? Às vezes nós vamos querer comunicar coisas espirituais pela sabedoria humana. Por quê? Porque assim, todo mundo já viu isso. Um cara ou alguém, eu já vi isso, com certeza vocês já viram. Alguém que foi pregar uma coisa que o outro pregou. E você sabia, você já escutou. Por exemplo, cópia do Cláudio Duarte deu igual banana em bananeira. E aí os caras queriam usar a mesma piada, a mesma essência, só que não era a mesma coisa.
Por quê? Porque eles não eram Cláudio Duarte. Então, assim, às vezes você vai escutar uma coisa de alguém, vai impactar o seu espírito. Mas se você não se desenvolver naquilo, você não vai conseguir comunicar aquilo. Nós estaremos reagindo pela sabedoria humana. Por quê? Porque é algo que pulou diante dos nossos olhos e falou, uau, é isso aí. Pô, é isso aí mesmo. Aí a gente vai querer tentar transmitir isso aí, falar isso aí. Aí o apóstolo Paulo está falando, disso nós falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. E as palavras ensinadas pelo Espírito demandam de comunicação com Ele, de envolvimento com Ele, porque elas não são ditas pela retórica de alguém, elas são comunicadas pelo próprio Espírito através de alguém. Então você tem que passar, você tem que provar. É por isso que existe a nossa responsabilidade, irmãos. Quando você escuta uma palavra muito legal, não ache que aquela palavra, ela já consumou o que ela tinha na sua vida. Não! Aquilo é um cutucão, para que você responda aquela palavra. Quando você responder aquela palavra que ou você recebeu no seu secreto, ou você escutou de alguém, aí você vai conseguir comunicar. Por quê? Porque ela vai se impregnar com o seu espírito, você vai se misturar a ela, então ela vai ser a sua vida. Existe uma frase de um cara que eu toda vez eu esqueço o nome dele, não lembro agora quem é, que no começo aqui a gente falou muito, pregue, se necessário, use as palavras, é isso. Pregue, se necessário, use as palavras, é isso. O desejo do Espírito Santo de Deus, o desejo do Senhor é nos transformar, a ponto de que quando a gente sentar numa roda para falar, a gente vai falar daquilo que está dentro de nós. Nós não vamos falar pela sabedoria humana. Existe uma responsabilidade sobre a gente de ter resposta para as contendas que chegam a nós às vezes, para as heresias que chegam a nós às vezes. Se um embaixador não for militar pela justiça dos Estados Unidos aqui no Brasil, não vou ser eu que vou militar, eu não sou americano. Então nós somos embaixadores. Aí o texto continua dizendo assim, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Nós lemos aí, né? Nós precisamos das palavras ensinadas pela sabedoria do Espírito. Isso que o Espírito das pessoas querem ouvir, isso que sacia a sede. Palavras ensinadas pela sabedoria do Espírito. Por isso que igreja não pode ser lugar de coaching, gospel. Igreja não pode ser lugar onde você venha aprender acerca das coisas da sua humanidade, porque a igreja não nasceu para falar de coisas da humanidade. A igreja, ela resvala na humanidade, porque ninguém aqui está morando num espírito sem um corpo físico, sem uma alma onde você pense, sofra, aí beleza. Mas a gente não pode voltar a igreja para isso. A igreja não é isso. A igreja é do Espírito, para falar de coisas do Espírito. Às vezes a gente age como correnteza, como passagem de rio. Só que a gente tem que ser fonte. João 4,14 diz assim, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Muitas vezes a gente é correnteza. Sabe o que é correnteza? Vai levando o que passou. Passou, vai levando. É correnteza. Então, alguém chega e comunica alguma coisa para você, aí você começa a ecoar aquilo. Isso é correnteza. Você passou num determinado ponto do rio, você abraçou um pedaço de garrafa PET, você está levando. Isso é correnteza. Mas nós não somos correnteza. Nós somos fonte. A palavra do Senhor está falando aqui, nós somos fonte. Nós precisamos agir como fonte. Como alguém que em si possui algo dele, comunica algo dele, algo que vem do Espírito. Gente, o apóstolo Paulo não está falando aqui de um pastor de igreja, de um profeta renomado, de alguém grande. Ele está falando de você, ele está falando de mim, ele está falando que em você o Espírito de Deus goteja todos os dias a sua justiça, o seu Espírito, o seu pneuma, todos os dias. Aí o texto diz assim, isto também falamos, não em palavras ensinadas pela... Esse aqui eu já li. Então, como fonte que somos, junto com você que é fonte também, e conferimos as coisas. O versículo diz ali em cima, que nós lemos, que eu até falei para vocês, conferindo coisas espirituais com espirituais. Também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Gente, é o que eu falei aqui antes de começar a palavra.
Se nós tivermos uma comunidade aqui, uma igreja, né, onde vocês enxerguem em mim a necessidade de fazer tudo em prol de vocês, por ser o pastor, né? Então, ter que orar por vocês, ter que fazer tudo por vocês, vocês naturalmente vão se colocar na posição do quê? De inferiores, de pedintes, e isso não está escrito em lugar nenhum das Escrituras. Eu sou sacerdote da minha casa espiritual e você é sacerdote da sua casa espiritual. A única diferença que está escrito em Efésios, quando vai falar dos ministérios, é que os ministérios servem para aperfeiçoar os santos, para que os santos edifiquem o corpo de Cristo. Então, gente, conferindo coisas espirituais com espirituais, todos nós precisamos lutar para sermos espirituais. Porque se você não for e eu for, ou se você for e eu não for, nós não conseguimos conferir uma coisa com a outra. Não existe conferência. Sabe qual que é uma igreja ideal? Uma igreja ideal é uma igreja bíblica, fundamentada, onde o pastor ministre aqui, ou quem quer que ministre aqui, de forma ordeira, depois que o culto terminar, nós possamos conversar uns com os outros, ou uma pessoa vir e falar assim, você estava ministrando, você falou isso aqui, essa semana eu estava pensando nisso, e em cima disso que você falou, eu entendi isso aqui, aí vai acrescentar para mim. Ou alguém vir e falar assim, cara, eu estava lendo isso aqui, eu tive uma outra ótica. Será que o que eu li está errado? Ou o que você falou está errado? E a gente possa conferir. Isso é igreja, gente. Agora, se nós formos uma comunidade onde existir uma expectativa de que eu ou de qualquer outra pessoa resolva todos os seus problemas, faça por você, leia por você, ore por você, ministre por você, cresça por você, nós vamos estar errados. A gente vai incorrer nos erros das igrejas do Apocalipse. Nós vamos centralizar em cima de uma pessoa, nos eximir da responsabilidade do que eu tenho que fazer, e aí eu vou ficar letárgico, eu não vou me desenvolver, mas quando eu tiver um problema, eu vou chamar o pastor, e aí o couro vai comer aqui. Isso está errado, gente. É você que tem que fazer. É a sua responsabilidade, cara. O corpo de Cristo não é feito de membros assim, tem um ombro, uma perna, mas e o braço? O braço não tem. Não. E o braço não sou eu, o braço é você. A sua parte no corpo de Cristo, só você pode responder. E isso só vai acontecer, nós só vamos entender. Você consegue entender agora o texto, quando ele fala que nós estamos recebendo do Espírito para que a gente entenda o que gratuitamente nos foi dado. Você não está achando que é casa, né? Carro. Não. Não é isso, gente. É o que gratuitamente nos foi dado, a sua expiação, sua justificação, sua regeneração, a sua autoridade espiritual, as coisas que espiritualmente você pode ter se você se aplicar em Cristo, o seu desenvolvimento em Deus. Quem aqui deseja viver coisas novas com Deus, gente? Quem aqui deseja ter dons do Espírito Santo de Deus? Quem aqui deseja receber coisas do alto? Ter mais discernimento, contemplar as coisas de Deus, ter mais sabedoria, desenvolver, ou pelo menos só responder o que Ele quer que você faça. Se você deseja isso, não tem outro caminho que não seja responder ao Espírito Santo de Deus. Não tem outro caminho. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Eu peguei um trecho de um comentário aqui de uma Bíblia, que é a Bíblia Bacon. Essa Bíblia é legal, Dieguinho. Bíblia Bacon. O Dieguinho vai comprar hoje. A Bíblia Bacon, comentário, diz assim, desse texto, porém o homem espiritual julga todas as coisas. Ela diz assim, a passagem significa que o cristão possui uma capacidade espiritual, olha isso, de esquadrinhar, investigar, examinar e discernir todas as coisas dentro da estruturada revelação divina da redenção. Essa frase eu falei, eu vou tatuar daqui assim, ó. Vou ler de novo. A passagem significa que o cristão possui uma capacidade espiritual de esquadrinhar. Isso é o que a passagem está falando. Vamos ver se nós estamos vivendo isso aqui. Vamos lá.
O cristão possui uma capacidade de esquadrinhar, investigar, examinar, discernir todas as coisas dentro da estruturada revelação divina da redenção. Isso que significa esse texto aqui. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. E esse texto, irmão, te dá autoridade para ter uma fagulha de topete numa coisa na sua vida. Uma fagulha de moral, que é o quê? Se você é espiritual, você discerne as coisas. As coisas incluem as atitudes que você tem que tomar e as decisões que você tem que tomar. Só que nós vivemos num mundo onde é muito normal, e o brasileiro tem essa cultura feia de dar pitaco na vida dos outros, né? Às vezes você vai falar um negócio para alguém, uma decisão que você tomou, a pessoa fala assim, eu acho que você nem pediu. Free opinions. A gente dá aqui hoje, está de graça. Só vim aqui que a opinião é com nós mesmo. Você nem pediu, mas a pessoa já está fazendo um favor, ela está dando uma opinião para você. Só que se você... Qual que tem que ser a pergunta nossa? Tem que ser assim, nos últimos 6 meses, quanto você leu de Bíblia e orou? No último mês, na última semana... Então, por favor, você não tem opinião, porque você não é espiritual, você não discerne. Não tem como você discernir o que eu estou fazendo, porque você não tem uma vida espiritual, você não é espiritual, você não vai discernir. Só que para a gente ter esse discernimento, a gente tem que começar a responder ao Espírito. Tem que começar a se mergulhar na palavra, porque também, eu estou falando da gente responder ao Espírito, mas onde você conhece o que o Espírito quer? Como que a justiça de Deus vai sendo construída dentro de você? Através da meditação da palavra. Eu não tenho noção nenhuma de advogar uma causa. A Maria Alice tem. Se eu der um contrato na mão dela agora, ela não vai precisar abrir... Como é que chama? Vademecum lá? Ela não vai precisar abrir para ter uma noção inicial. Por quê? Porque a justiça brasileira está dentro do coração dela. Por causa do quê? Por causa de tudo que ela leu. Aí quem criou o homem? Deus. Quem criou o homem para aprender dessa forma? Deus. Aí você acha que com ele vai agir de que jeito? Ele vai criar um outro... Não, Deus vai criar um outro universo e eu vou aprender e desenvolver em Deus por osmose. Eu vou ficar no sol da 1 às 5, passar protetor solar, ficar... E aí, quando eu sair de lá às 5 horas da tarde todo queimado, eu paguei o preço. Então vai nesse caminho. Nós vamos... olha que as coisas que a gente faz, né? Não, gente. É palavra, oração e... Lembra aquele texto de Provérbios? O varão forte é o varão de conhecimento. E o sábio, ele consolida a força. O que falta para nós é consolidar a força. É pegar o que a gente tem que fazer e fazer aquilo que a gente tem que fazer. Não vai haver desenvolvimento se não for dessa forma. Nós não vamos conseguir responder o nosso chamado, porque cada um de nós tem que fazer uma coisa. Talvez você não tenha um ministério pastoral, não tem problema. Só que a palavra fala em Efésios que os ministérios, eles aperfeiçoam os santos para que os santos edifiquem o corpo de Cristo. Paulo nem coloca isso a cargo dos pastores, de quem tem um ministério, ele coloca isso a cargo do corpo, a cargo dos santos. Os santos edifiquem o corpo de Cristo. Então, cada um de nós tem um papel no corpo. Aí o texto continua dizendo assim, porque quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Em Isaías 40:13 diz assim, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Então esse texto de Paulo aí, quando ele fala aí em Coríntios, quem conheceu a mente do Senhor, ele está fazendo referência a esse texto de Isaías 40. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Quem fez isso? Cristo. Então a resposta é, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Cristo. Por isso que ele vem e arremata falando assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então Paulo está falando assim, Paulo está respondendo Isaías. Isaías perguntou lá atrás, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Quem é a resposta para isso? Cristo. E nós temos a mente de Cristo. Você tem visto as coisas por qual ponto de vista? Espírito do mundo ou Espírito de Cristo? Não é a sua resposta que conta, mas é a sua atitude. E tudo aquilo que você faz ou não do que nós conversamos acima. Então não é o que você fala, é o que você faz. Gente, eu acredito muito que o Espírito Santo de Deus deseja nos desenvolver. E eu acredito muito que estes dias o Espírito Santo de Deus tem chegado a você
E daí eu queria ser profético agora, com profético de coisas passadas. O Espírito tem chegado a você com desafios e coisas que você tem que fazer pequenas. São pequenas. Não são fáceis, mas são pequenas. Ele não está mandando você morrer por causa dele. Mas ele já mandou a gente fazer isso, e fizeram. E a palavra fala que esses caras foram os caras. E até hoje acontece isso, mas ele não está mandando você fazer isso. Ele está mandando você morrer de outro jeito. Ele tá ensinando você outras coisas. E o que eu estou essa manhã aqui tentando mostrar para você, daquilo que ele mostrou para mim, é o seguinte: isso faz parte de um desenvolvimento. Então, esse confronto sempre vai existir. Sempre. Ah, não, hoje eu estou sendo confrontado pelo Espírito, mas um dia, não chegou na vida de Paulo, não vai chegar na nossa, gente. Então, assim, esse confronto ele sempre vai existir. Mas a partir do momento que eu e você vamos assimilando a palavra, e nós vamos nos desenvolvendo, eu vou voltando para a ótica do soldado, eu vou me tornando um soldado com mais mais experiente, mais desenvolvido. O meu mestre pode me mandar para outras operações. E a razão da minha vida, na verdade, eu só vou sentir a minha vida tendo sentido quando eu responder à posição que o meu general tem para mim, que o meu rei tem para mim. Só aí vai fazer sentido. Gente, eu não sei quem aqui já teve a oportunidade de se manifestar em prol do reino de Deus, dentro de algum serviço ministerial, espiritual, que era aquilo para o qual você nasceu para fazer, ou pelo menos até aquele momento da sua vida você entendia que era. Aquilo dá um sentimento de plenitude, assim, inexplicável. Você se sente um parafuso bucha 8 que tem que entrar naquele buraquinho para prender aquele painel. Você se sente aquilo, cara. Dá uma sensação em você de assim, eu nasci para fazer isso. Então isso só está no cumprimento do seu chamado, que só vai acontecer se você responder ao discipulado do Espírito. Todas as pessoas na Bíblia, gente, que foram enviadas para alguma coisa, foram preparadas antes, inclusive o Filho de Deus. Passou 40 dias no deserto antes de começar o seu ministério na terra. E não vai ser diferente com a gente. Nós falamos semana passada aqui, Davi matou leão e urso e ninguém estava vendo. Quando ele derrubou Golias, já era o terceiro, ele já estava acostumado. Mas e se ele fugisse do leão? E se ele fugisse do urso? Você acha que o Senhor ia mandar ele para Golias? Ele ia estar preparado? Então, gente, você é um sacerdote, você é um embaixador. Existe uma expectativa no reino de que você se manifeste, cara. E não é pegando o microfone, às vezes. Na maioria das vezes não é, porque nós temos um microfone para 30 ouvintes. É você se desenvolver naquilo que o Espírito quer que você se desenvolva. Talvez você não tenha forças, mas entenda que esse não ter forças, muitas vezes, cria dentro da gente uma letargia. Por quê? Porque daí você se rende e você não luta mais. Porque dentro da sua cabeça você não tem forças. E não vai ser na sua força mesmo. Experimenta usar a arma do jeito que ela tem que ser usada. O apóstolo Paulo falou assim: por favor, respondam ao Espírito de Cristo para que vocês entendam que gratuitamente te foi dado. Sabe o que é gratuitamente me foi dado? Sabe o que eu vou entendendo? As ferramentas que eu tenho. Eu vou conhecendo aquilo que eu tenho, que me foi dado. Mas eu só vou conhecendo isso respondendo ao Espírito. E conhecendo isso, eu consigo daí dar passos que antes eu não conseguia. Eu começo a receber de Deus um discernimento e uma sabedoria que antes eu não tinha. Para responder coisas que antes eu não respondia, para tomar atitudes que antes eu não tinha. É o que Paulo falou para os próprios coríntios aqui, no capítulo 15, mais para frente. Tudo isso quem fez foram coisas grandiosas, mas não fui eu que fiz, foi a graça do Senhor que está comigo. Então existe uma graça que ela é desenvolvível. Sei lá se existe essa palavra. Existe a graça salvífica e existe a graça que você se desenvolve. Agora, se você não der o primeiro passo, ele não vai te colocar no terceiro, ele não vai te colocar no quarto. E se você às vezes quiser pular etapas, vai ser pior para você mesmo. E o Senhor tem sobre a vida de cada um de nós aqui um chamado, uma chamada, para que nós respondamos a um papel dentro do corpo de Cristo. Então que o Espírito Santo de Deus essa manhã te dê e me dê sabedoria,
para que a gente possa comer isso aqui que foi falado aqui hoje. Gente, come isso aqui durante a semana. Por favor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você faz falta. E eu não estou falando isso para que você venha semana que vem. Eu estou falando isso para sua segunda-feira. Você faz falta. Aonde, Wesley? No reino. Na embaixada. Se você não botar sua roupa e não for lá, o seu lugar vai estar em falta lá. Mas Wesley, eu preciso de tantas coisas. Eu tenho tantas coisas que... Eu tenho que resolver tantas coisas. Eu preciso de tantas coisas. Aí vem Jesus e fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Que diz acerca do quê? Do seu posicionamento. E a sua justiça, que diz acerca do quê? Do seu caráter. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Faz o que eu tenho para você que você faça. E talvez hoje o que você tem que fazer para Deus é só orar e ler a Bíblia. Uma vez na semana. Estou chutando aqui. Talvez é se comunicar com Deus um pouco mais. Para que as coisas comecem a acontecer. E para que você comece a se desenvolver no Espírito. E para que você comece a discernir as coisas espiritualmente. E para que quando você vá comunicar algo que o Espírito colocou dentro de você, você não comunique pela sabedoria humana. Porque daí você fala assim, o cara fala assim para você, mas e B e C? Eu estou falando de uma coisa que não está dentro de mim, que eu ouvi. Às vezes a gente julga tanto os caras que foram expulsar demônio pelo Deus de Paulo, mas às vezes a gente está pregando, um exemplo, pelo Deus do Wesley. Mas não é isso que Jesus veio fazer. Jesus veio para que você fosse um pregador das boas novas. Para que você fosse um embaixador. Eu não posso ser embaixador por você, eu não posso ser sacerdote por você. Eu não posso cultivar. Culto vem da palavra cultivo, o sacerdote é quem cultivava. Eu não posso cultivar por você. Você tem que cultivar. E você não pode cultivar por mim também, porque não é porque eu estou falando aqui que eu estou pronto, preparado. Isso aqui me cortou em primeiro lugar e eu estou cortando vocês aqui. Todos nós. Amém, irmãos? E aí você vai ver que a cura para a minha vida está onde? Está nisso. Buscar o reino de Deus e sua justiça. A cura para o meu casamento está onde? Está nisso. O Senhor vai te fazer uma pessoa melhor. E aí o Senhor te fazendo uma pessoa melhor, a palavra fala que a esposa que é crente santifica o marido que não é crente, cara. Olha isso. Agora você acha que isso é como osmose? Isso é a pessoa vem aqui, levanta a mão, solta 2, 3 charabacanta, chega em casa e fala, está assistindo o Globo Esporte, essa droga de novo? Não é assim, gente. Não é disso. A Bíblia não fala de osmose, gente. A Bíblia não fala de... vamos passando aqui. Não. A Bíblia fala de coisas claras, determinadas, fincadas, que nós precisamos responder. Amém?